Situando a pergunta central no âmbito das práticas teóricas da harmonia tonal, o presente estudo examina algumas respostas, procurando diferentes motivações, procedências, concepções, argumentos e justificativas que, entremeadas, discordantes e concordantes, animam discursos e ações de escolha que dão respostas para perguntas como essa. Sabemos que esse escolher e combinar acordes depende de alguma precedência, isso é, depende das respostas que já foram dadas. E tal memória ou desmemória implica soluções que são mais ou menos efetivas e convincentes quando se leva em conta o onde e o quando, o porquê e o para quem, o porquê e o como cada resposta se apresenta. O tom coloquial da questão abrevia um elenco de perguntas que, com diferentes formulações, ênfases e abordagens, são mais ou menos recorrentes nos programas da nossa disciplina. Como são constituídos os acordes? Quais são suas configurações e limites, suas posições, aberturas e inversões? Quais são as tensões ou dissonâncias, modos ou escalas que se associam a cada tipo de acorde? Qual é a vigência dos princípios tradicionais da condução de vozes? O fazer harmônico tonal ainda está vivo artisticamente? Ainda se admite que o nexo funcional, tônica subdominante e dominante, pode explicar todos os tipos e todas as combinações de acordes que nos cercam? A lógica harmônico-funcional é de fato autônoma? Quais são as relações da harmonia com os seus diversos vocabulários técnicos, termos instrucionais e símbolos analíticos? A inteligência teórica deve se limitar ao dualismo tradicional versus o funcional, ou já é possível contar com outras capacidades e articulações? Como a pedagogia da harmonia se posiciona em meio às disputas entre o popular e o erudito? Como, porquê e desde quando as teorias se reforçam ou se desautorizam? É possível alguma triagem crítica frente aos inúmeros discursos teóricos e pedagógicos que hoje estão disponíveis? Já se aceita que não é mais o caso de se buscar resposta única para qualquer pergunta desse tipo? As questões específicas da nossa disciplina se relacionam com questões sociológicas, históricas, filosóficas, ideológicas, mercadológicas e cotidianas? Como o campo da harmonia se posiciona em meio aos demais campos do conhecimento? A harmonia é uma ciência? Por que questões como essas são ou não alvos de reflexões, revisões e críticas? Deste elenco de perguntas ganha enfoque mais delimitado aqui uma problemática que pode ser enunciada assim: quais são e onde se encontram os acordes e áreas tonais que, na função de lugar de chegada, se seguem conformando os planos tonais? Acompanhando essa delimitação, temos a seguinte proposição: a arte e o ofício de escolher e combinar acordes em planos tonais, em diversas e controversas medidas e das mais variadas maneiras, não se aparta das práticas teóricas que intentam balizar tal conhecimento e competência. Lidar com práticas teóricas é lidar com aquilo que se coloca entre nós e a harmonia propriamente dita. Prática teórica é um sistema de representação que organiza, define, interpreta e fornece esclarecimentos diversos para uma boa parte dos fazeres, conceitos e valores dessa arte e ofício. Lidar com as práticas teóricas da harmonia é lidar com os aspectos formais dessa matéria, com as segmentações paradidáticas dos seus conteúdos programáticos, com aquilo que cabe nos capítulos de sua extensa bibliografia. O termo procura chamar atenção para um como se faz, para o como se leva a efeito, já que a teoria não se confina em um texto único, fixo, inalterável, homogêneo e universal. Antes, a teoria é uma espécie de atividade, é uma prática musical, uma prática interpretativa, uma prática intrínseca da cultura musical, uma resultante intangível e múltipla que surge e ressurge quando determinada teoria é lida e posta em ação. A metáfora lugares de chegada procura representar a noção geral de que as escolhas e combinações dos acordes, regiões e tonalidades se fazem por meio de dois comportamentos complementares e essencialmente distintos. Alguns acordes, regiões ou tonalidades cumprem o papel de meta, o ponto de mira que se procura atingir, o objetivo a ser alcançado, a razão de ser, o princípio e o fim. E outros são meios, aquelas harmonias que possibilitam a preparação e o alcance da meta, aquilo que nos tira de um estado de repouso e nos dirige a um determinado fim.
Parafraseando Schoenberg, é possível dizer que, em certa medida, podemos compreender a harmonia de toda a composição como uma cadência mais ou menos extensa e rica, cujas mínimas partes integrantes não seriam cada um dos acordes, mas sim os acordes de conclusões parciais, os acordes de chegada, colocados no ponto-chave de cada segmento de forma. Se estiverem ordenados segundo determinados critérios e valores, esses lugares de chegada dispostos um após o outro formam uma espécie de grande cadência, o chamado plano tonal. A imagem teórica do plano tonal procura representar o alinhavo que demarca o prosseguimento das mudanças dos lugares de chegada ao longo de uma obra musical. Tal plano é um expediente técnico-analítico que atende uma demanda artística, afetiva e comunicacional. A ideia é que, uma vez estabelecida uma tonalidade, o harmonizador passa a trabalhar como uma espécie de corpo elástico capaz de distender-se e de contrair-se em todas as direções. Do manejo criativo desse corpo elástico resultam diferentes relações sonoras que ajudam a compor diversificados efeitos expressivos. Tais noções são conhecidas, são abstrações típicas de um tipo de esforço teórico que quer apreender a harmonia tonal como um sistema dotado de um tipo de estoque geral regulado pela premissa de que o múltiplo se congrega numa unidade e ajusta num todo uma multiplicidade de representações. Um esforço que se confunde com a própria história da nossa disciplina, que é reelaborado novamente aqui, numa revisão que leva em conta algumas contribuições da teoria musical que se pratica na chamada música popular. O termo música popular é polissêmico. Engloba um universo bem mais amplo do que a paisagem harmônica que é escutada na presente investigação. As aplicações que nos ocupam focam principalmente uma cena das músicas populares urbanas que pode ser mais ou menos delimitada como aquela que, na combinação das alturas, na movimentação das notas e na configuração de seus acordes, seja na composição, no arranjo, na improvisação, na interpretação, na pedagogização, na valoração crítica, etc., manifesta preferência pelo manuseio das harmonias difíceis, as chamadas harmonias dissonantes. Um jeito de fazer que atende ao programa da expansão harmônica, uma concepção técnica e artística que valoriza as tensões na voz principal de um acorde, o maior número de vozes diferentes na montagem dos acordes, a busca de ressignificação para fundamentais, terças, quintas justas e sétimas quando elas aparecem na parte mais aguda de um acorde, que cada nota de uma melodia tem o seu próprio acorde. Este é o campo semântico geral da música tortuosa, o cenário da melodia caracterizada por perfil disjunto e ou dissonância enfatizada, das melodias tortuosas matizadas pela coloração menor, com suas quintas alteradas, sétimas maiores, nonas dissonantes, etc. O cenário que valoriza a sonoridade do acorde menor com nona acrescentada, que valoriza a ambiência do acorde meio diminuto e sua inversão como acorde menor com sexta, que valoriza a movimentação das vozes com todas aquelas quintas e segundas abaixadas. É música que formula suas cadências harmônicas, defendendo que pelo menos um dos acordes precisa ser extrínseco à tonalidade. Evitando a demarcação rigorosa e imutável, pode-se dizer que tais traços são encontrados em diferentes gêneros e estilos de músicas que interessam aos indivíduos diversos que, espalhados pelos confins dos centros urbanos heterogêneos do mundo pós-colonial, encontram vínculo, proximidade, identidade, afinidade e gosto no mesmo tipo de manuseio técnico artesanal das notas e acordes. De modo geral, é possível dizer que, em âmbito acadêmico, objetiva-se aqui a consecução de um texto formal que delimite seu campo de aplicabilidade e defenda sua rentabilidade teórica, não genérica, mas parcial, no estudo dos planos tonais observáveis em determinados repertórios da música popular contemporânea. Esse texto deve expor um ideário teórico, analítico, crítico, técnico, instrumental e metodológico e servir de subsídio para a docência e ou exercício profissional que demande conhecimentos, habilidades e competências em harmonia tonal. As ênfases aqui são motivadas pelo seguinte prisma.
Quais são os aspectos relevantes da matéria que ainda são menos comentados, são insuficientes, inconsistentes ou se apresentam algo distorcidos? Algo ainda permanece no registro oral ou gestual e poderia receber registro ou formulação escrita? Existem pontos dispersos que poderiam ser relacionados? Existem referências teóricas e artísticas que poderiam ser divulgadas? Existem mudanças significativas que não foram percebidas com merecida atenção? Existem meios, recursos, maneiras de atalhar esse vasto conjunto de saberes sem, contudo, comprometer ou descaracterizar seus méritos e valores? Tais ênfases se apoiam na convicção de que a harmonia não é uma coisa que possa ser suficientemente descrita ou formalizada. Uma comparação sugestiva com algo consideravelmente mais complexo do que a harmonia seria a seguinte: embora, de fato, a sociedade seja inapreensível em seu todo, é possível uma disciplina formal de sociologia. Embora a sociedade não se reduza em palavras escritas nos textos de sociologia, tais textos encontram seu lugar na sociedade sem se confundir com ela. Assim, seria útil se também pudéssemos contar com dois termos, a harmonia e a harmonologia. Essa última é a disciplina que cabe melhor nos textos formais sobre a harmonia. Tais ênfases se apoiam na convicção de que os textos sobre harmonia são mais ou menos como diários da vida. Podemos relatar o que conseguimos ver, tocar, ouvir, pensar, relacionar, associar, recolher, aprender, apreender, dialogar com outros textos, outros diários de vida. Podemos nos dedicar e ter realmente uma experiência plena e bela com essa arte, com esse conhecimento e com esse ofício. Mas é só isso, embora isso não seja pouco. Só é mais uma coisa sobre a qual não podemos ter a posse. São 8 capítulos segmentados em 41 tópicos e 8 conjuntos de notas e comentários. Nos capítulos estão as falas, exposições, informações, entendimentos, referências, conclusões, reflexões e proposições centrais apresentadas em tópicos que seguem numeração contínua. Nas notas e comentários estão as contrafalas, as intermitentes contra-opiniões, outras interpretações, acréscimos, digressões, relativizações, espaços para divergências, explicitações de subentendidos, etc. Como esse texto nasceu e se desenvolveu na escola, e seu leitor imaginário é alguém que supostamente está lidando formalmente com essa matéria, o professor pesquisador em formação, o estudante de música que cursa a disciplina harmonia, etc., muito do mundo da escola se conserva aqui. Então, é como se os capítulos simulassem as atividades de sala de aula, enquanto que as notas e comentários simulassem aquilo tão ou mais determinante que pode acontecer, outras leituras e reflexões, outras consultas, referências e pontos de vista, apreciações, avaliações e conclusões extraoficiais, desenvolvimento das críticas, refinamentos, conversas de corredores, outros estudos de casos, exercícios, experiências, maturações, etc., nos espaços e nos entretempos que separam os reencontros na sala de aula. Capítulo 1. Em poucas palavras, a hipótese que se persegue aqui é: na tonalidade harmônica, os planos tonais constituem-se de escolhas e combinações de lugares de chegada, e tais lugares estão fundamentados em algum conjunto diatônico. Tal hipótese é problematizada nos tópicos dos limites do campo harmônico, sua mecânica e serventia teórica, da expansão da noção de tons vizinhos e sua funcionalidade harmônica, das memórias e atribuições agregadas ao valor funcional dos acordes. Daí se chega a um mapeamento das áreas tonais que abastecem a tonalidade. Em grandes linhas, o argumento central é de que os lugares de chegada em uma tonalidade maior fundamentam-se nas seguintes áreas tonais: o tom principal, a região da homônima menor, a área tonal da napolitana, o tom relativo menor, a região do antirrelativo, a região da mediante, a região da submediante, a submediante da submediante, etc. Os lugares de chegada em uma tonalidade menor fundamentam-se nas seguintes áreas tonais: o tom principal,
a região da relativa maior, a área tonal da napolitana, a homônima menor da relativa maior, a região do quinto menor, a submediante da relativa maior, entre outras. Em suma, a tonalidade é uma totalidade que abarca coisas díspares. Alguns dos comentários ao capítulo 1 são: estruturas profundas, prolongação e região, da analogia da criatura viva, a doutrina do organicismo na teoria contemporânea da harmonia tonal, das metáforas e analogias na teoria da harmonia, a grande teoria da beleza, harmonia como ordem, proporção, número e medida objetiva, da noção de tonicização, da noção de tonalidade associativa, da voga filosófica do termo absoluto e da ideia de música absoluta, do formalismo e seu impacto sobre a chamada harmonia funcional, harmonia das esferas, pitagorismo, ordem e beleza na teoria da harmonia tonal, da síndrome da análise paramétrica. Capítulo 2. Batendo na tecla de que a harmonia só se revela na contraposição de elementos distintos, o propósito que anima esse capítulo 2 é o de reassinalar que, como todas as outras criações e instituições humanas, a teoria para a arte da harmonia está na história e tem uma história. Os tópicos que subdividem o capítulo 2 são: das noções de subdominante, dominante e tônica, distinguir para unir; do lugar da inversão, sem deixar de ser o mesmo, o acorde já é outro. Nota sobre a subdominante, a noção de duplo emprego e o acorde de sexta acrescentada. Da distinção entre as noções de dominante e dominante tônica. Relativos e antirrelativos, por uma normalização do que é o secundário. Com essas reconsiderações sobre a memória da nossa disciplina, o capítulo 2 conclui observando a validade de uma conhecida chave de interpretação. Na harmonia tonal e nas suas transformações nas sociedades moderno-contemporâneas, coexistem grandezas, componentes, forças e fatores arcaicos, residuais e emergentes. Alguns comentários ao capítulo 2 são: do dever da harmonia de mover os afetos do público, do belo como manifestação do bem, da imitação e da bela natureza, da analogia entre a tríade harmônica e o dogma cristão da Santíssima Trindade, da noção de inversão em diferentes domínios, dos princípios que regem as sucessões de fundamentais, do lugar teórico da chamada série harmônica, o desencantamento da harmonia, da estética das relações, da noção de sistema, do princípio dos múltiplos significados, da suposta coesão de uma escola funcional, harmonia funcional, divulgação de Riemann ou traição a Riemann, referências sobre o pormenor do dualismo harmônico, dos prazeres da simetria e do primado da visualidade na chamada teoria da harmonia funcional, da primazia da quinta, aura de perfeição e a antiga mística da excelência incontestável. O projeto da ciência universal única e seu encanto sobre a moderna teoria da harmonia. Capítulos 3 e 4. As armadilhas teóricas colocadas pelas grandes teorias modernas e contemporâneas disparam quando desejamos responder à questão que acorde ponho aqui com acordes que não se ajustam perfeitamente em tais teorias. Instala-se o desconforto. Certos acordes são fáceis de ouvir e difíceis de explicar. Os capítulos 3 e 4 enfrentam determinadas estratégias de inclusão. Em suma, trata-se de alcançar teoreticamente um grupo de acordes extraordinários que mecanicamente não pertencem ao logicismo natural, isso é, não se enquadram na teoria do campo harmônico diatônico da tonalidade maior, mas que artisticamente, ora mais, ora menos, pertencem sim ao campo poético da harmonia tonal que podemos ouvir e manipular em certos cenários das músicas populares que nos cercam. Os tópicos do capítulo 3 são: do acorde de sexta napolitana, o bemol 2 e sua área tonal. Especificidades do bemol 2 na teoria austro-germânica na viragem para o século XX. O bemol 2 no repertório.
casos em que a sexta napolitana se movimenta com soltura. O bemol 2 como recurso de finalização, do estiramento da cadência plagal. Da inclusão do bemol 7 com sétima maior na tonalidade maior. Da diversidade de interpretações do bemol 7, um necessário jogo de cintura. Do bemol 7 no repertório. Do bemol 7 nas sequências por tons inteiros descendentes. O elogio ao quinto menor, a enviesada inclusão da dominante menor na teoria da harmonia tonal, da dominante menor no repertório. Alguns comentários ao capítulo 3 são: da sexta napolitana como um material harmônico não puro, povos e pátrias, das fronteiras da teoria da harmonia na história centro-europeia, sobre subjetivação, expressão e gestão técnico-objetiva da dissonância, a antiga e lamentosa tradição dos baixos descendentes. Pelo lado dos sustenidos, os tópicos do capítulo 4 são: outras inclusões características, o sustenido 4 meio diminuto e a inflexão lídio na tonalidade maior. O sustenido 4 meio diminuto com nona maior e a inflexão menor melódica na tonalidade maior. Do ambiente menor melódico como um ideal de sonoridade. A apropriação funcional de uma sonoridade modernista, o caso do acorde de Scriabin. Alguns comentários ao capítulo 4 são: a metáfora do caminhar sozinho e o devaneio nos transcursos da harmonia, da estandardização e seu impacto nas normalizações das relações entre morfologia e escolha de acordes, das qualidades mensuráveis da escala menor melódica e seu ganho artístico. Normalizações do acorde de sexta aumentada, um interlúdio sobre o acorde de dominante substituta. O capítulo 5 é dedicado a esse notável agrupamento de sons que há cerca de 400 anos se acha em uso na música ocidental e que já recebeu diversos nomes e variadas descrições. Essa revisão organiza-se a partir da constatação de que a distinção entre duas práticas, uma o emprego reservado e outra o emprego expandido generalizado, é uma chave necessária para desembaraçar as charadas teóricas que acompanham essa célebre harmonia. As subdivisões do capítulo 5 são: do superlóquio como um superlativo do lóquio, das belas parcimônias modernas aos sublimes excessos contemporâneos, do lugar restrito do superlóquio ao emprego generalizado da escala alterada, do acorde de sexta aumentada ou acorde de dominante substituta no repertório, das bases mecânicas do acorde de sexta aumentada, prescrições, enunciados e normas. O capítulo 5 conclui com observações a respeito de alguns novos desenhos para o velho subquinto, do impacto harmônico da estratégia menor melódica na caracterização das dominantes alteradas. Alguns comentários ao capítulo 5 são: dos debates dos iluministas franceses em torno deste célebre acorde supérfluo, do acorde de sexta aumentada nas instruções do baixo contínuo,
do acorde de sexta aumentada como um recurso da função subdominante, do acorde de sexta aumentada na teoria romântico-contemporânea, sexta aumentada italiana, francesa, alemã, algo mais sobre as fronteiras da teoria da harmonia, das afinidades da teoria da harmonia com os valores da doutrina clássica, da noção de gradualismo nas práticas teóricas da harmonia, a natureza não dá saltos, da contraposição o belo versus o sublime, quantidades, qualidades e propósitos no emprego da sexta aumentada. O capítulo 6 trata de acordes ou regiões vizinhas de terceira que, acima ou abaixo do primeiro grau de uma tonalidade maior, implicam em transformações cromáticas, ou, em outras palavras, trata da chamada mediante e da submediante. Nesse tópico 32, são referenciadas algumas das diversas interpretações teóricas a respeito dessas harmonias e, a partir daí, em um recorte mais específico, são desenvolvidos os seguintes tópicos. Ciclos de terceira, o elogio aos planos tonais estirados. Dos ciclos de terças maiores e sua fortuna artística rara e prestigiosa. Ciclos de terças maiores e meios de preparação. Estiramentos da Fórmula 2,5. Da admissão da vizinhança de trítono, o sustenido 4 ou bemol 5 e sua área tonal. Imagino-te já idosa, pelo reino do teu nome. Alguns comentários ao capítulo 6 são: progressões e sequências, um ranqueamento valorativo das sucessões de acordes. Esforços para a teorização das relações cromáticas de terceira, vestígios do século XVIII. A noção de tonalidade bifocal e a expansão das relações entre meios de preparação e lugares de chegada na música popular. Da segmentação e seus efeitos sobre a teoria musical. Da apreensibilidade dos complexos tonais subjacentes. Referências do emprego do ciclo de terças maiores no repertório de concerto. Do desvalor da repetição simples no ideário schoenbergiano, um preâmbulo ao tema da regressão da audição. Trucagens simétricas e exibicionismos harmônicos, ou o fácil tomado como difícil. Da compreensibilidade como princípio supremo. O famoso caso da vizinhança de trítono na Sinfonia Fantástica de Berlioz. Recuperando o que foi visto nos capítulos anteriores, o capítulo 7 é uma espécie de síntese propositiva. Seus 4 tópicos são: da teoria da harmonia como a arte de manter a unidade tonal na diversidade cromática, das equivalências funcionais operantes na harmonia tonal que podemos ouvir agora, o ciclo de quintas disposto em frases de 8 compassos como progressão teste, redesenhando o campo harmônico por uma representação dos fundamentos diatônicos da tonalidade harmônica. Uma das proposições desse trabalho é um modelo pré-analítico para o estudo comparado de planos tonais complexos. Trata-se de um formato de simulação voltado para a experimentação, produção, análise e crítica das escolhas e combinações de harmonias fundadas em áreas tonais indiretas ou remotamente relacionadas. Um ferramental paramusical que visa favorecer a confrontação macro dos lugares de chegada em obras tonais que alcançam seus efeitos contando com a mistura de determinados diatonismos.
Pré-análises, lugares de chegada e sua recorrência em planos tonais comparados. O capítulo 8 traz alguns resultados experimentais. Reúne um conjunto de gráficos pré-analíticos que enfrentam versões conhecidas de alguns temas célebres do repertório popular contemporâneo. Temas que possuem planos tonais sofisticados e, grosso modo, são considerados mais ou menos difíceis de analisar. Esse tipo de gabarito pré-analítico certamente não resolve todos os problemas. Encontrar a armação estrutural é somente o começo, mas pode contribuir enquanto um critério de confronto, um recurso subsidiário no exame e reconhecimento daqueles 3 cânones gerais da beleza: o cânone da unidade, o cânone da complexidade, o cânone da intensidade, que em certa medida são valores ainda vigentes nessa harmonia cheia de problemas, cheia de tensões e misturas, que ajuda a caracterizar o campo da música popular tortuosa. Bananal, Brasil, no Pantanal, Brasil, no Rio Mar, lá no sertão, Brasil, no litoral, Brasil, meu coração, Brasil, pode escutar. Sabia, Brasil, pé de pau, Brasil, que me ensinou, Brasil, o meu cantar. Alguns dos comentários que acompanham os capítulos 7 e 8 são: harmonia e o ideal da potência dos contrários. A arte de manter, o propósito do concentrar e a paixão fundamental do egoísmo na teoria da harmonia austro-germânica nos primeiros anos do século XX. Marcos na história da representação gráfica do espaço tonal. Da noção de equivalência ou pluralidade diatônica entre tétrades. Dos subsistemas de dominante. Escalas e configurações do quinto set. Uma interpretação dos acordes coadjuvantes na seção B de Garota de Ipanema. Da presença do quarto set blues na música popular brasileira. Registros memoráveis das vizinhanças de mediante e submediante no repertório popular brasileiro da primeira metade do século XX. Essa frase assinala o tom de inconclusividade que perpassa a presente experiência. Tudo nesse trabalho faz parte de algo mais amplo. Do exposto ficam ideias para o como ir traçando a linha. Ficam algumas ponderações, contribuições, estudos, referências, disposições e dispositivos que nos ajudam a rever e a enfrentar o fato de que, no âmbito da tonalidade harmônica, na arte e nas práticas teóricas, fazer uma pergunta como esta implica em querer ouvir e achar algo a dizer em uma longa conversa onde vários harmonistas estão escutando, reescutando, dizendo e redizendo. Fazer a pergunta que motiva a presente investigação é assumir o pertencer e o permutar, o discordar e o transformar, o tomar para si e o deslocar, o comparar e ser comparado, o retrucar e ser replicado. É querer conviver, é assumir o contágio com tantos outros que seguem dando respostas diversas para essa questão de confronto, procurando soluções e experienciando escolhas que possam atender à pergunta que se instala ao fundo.